Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. No quadro passado, nós falamos da morte, do medo, como perder o medo, estas questões sobre a morte. Na Revista Espírita de fevereiro de 1865, Allan Kardec publica um discurso do poeta Victor Hugo no sepultamento de uma jovem amiga do Victor Hugo e de sua família no exílio. Eram duas famílias amigas. Uma das jovens dessa família casa. A outra, em poucas semanas, morre, desencarna, passa para o mundo espiritual. E Victor Hugo, o poeta, faz um discurso belíssimo no sepultamento desta jovem. E esse discurso do poeta está disponível na revista citada, fevereiro de 1865. É muito útil para refletirmos sobre a vida e a morte. Mas Allan Kardec, ao ler este discurso na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, o clima ficou tão elevado com a qualidade e a beleza do discurso do poeta, que a jovem que houvera falecido manifesta-se e deixa uma mensagem belíssima através de uma médium presente. Esta jovem chamava-se Emily. Emily deixa a seguinte mensagem. As palavras do poeta correram como um sopro sonoro sobre esta assembleia. Aqueles que participavam do encontro na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, aonde Kardec lera o discurso. Fizeram estremecer os vossos espíritos. Evocaram a minha alma, que ainda flutua no éter infinito, mostrando com esta comunicação uma das provas da sobrevivência da alma. Uma forma de perdermos o medo da morte. Prossegue Emily na sua mensagem. Ó poeta, revelador da vida, bem conheces a morte, pois não coroas com ciprestes aqueles a quem choras, mas prendes às suas frontes as frágeis violetas da esperança. Com o discurso do poeta, a leitura que o Espírito fez desse discurso é de que o poeta não chorou e não coroou como um final para sempre deste ser que partiu, mas coroa com seu discurso a esperança do reencontro, que os nossos entes queridos sobrevivem, e é isto que Emily nos deixa ao fazer a sua comunicação. Vem confirmar o discurso do poeta e mostrando que, de uma forma poética, também nos diz o Espírito que o poeta coroa as frontes com as frágeis violetas da esperança. Que esperança? A esperança do reencontro, a esperança que nossos entes queridos não partiram para sempre. E devemos mudar, talvez, a comemoração que fazemos, a homenagem que fazemos em novembro aos nossos entes queridos, dia de finados. Dia daqueles que retornaram à verdadeira vida, talvez seja a palavra mais adequada ou a expressão mais adequada para usarmos. Prossegue o Espírito na sua mensagem. Passei rápida e ligeira, apenas aflorando as comoventes alegrias da vida. Ao final do dia, fui arrebatada sobre o trêmulo raio que morria no seio das ondas. De forma poética, ela mostra que partiu cedo, mas partiu cedo com tranquilidade, tanto que está deixando uma mensagem muito lúcida. Por certo, está colhendo os frutos daquilo que plantou enquanto esteve no mundo físico, porque nós vamos para o mundo espiritual e vamos colher aquilo que plantamos. Falamos isto no quadro anterior, quando falamos da morte. Portanto, o Espírito nos deixa essa bela mensagem. Mas esta parte final da mensagem, aonde o Espírito deixa um recado aos seus e ao próprio poeta. Diz o Espírito, ao concluir a sua mensagem: ó minha mãe, minha irmã, minhas amigas, grande poeta, não choreis mais. Ficai atentos. O murmúrio que roça os vossos ouvidos é o meu. O perfume da flor pendente é o meu suspiro. Deixando claro nesta passagem que não devemos entrar em desespero,
em angústia com a ausência do ente querido. É um ente querido que viajou, que partiu, mas que frequentemente está conosco. Ficai atentos, diz o Espírito. O murmúrio que roça aos vossos ouvidos é o meu, dizendo o Espírito, a mãe, a irmã, as amigas e ao próprio poeta, mostrando que ele está em contato, ele tem liberdade para estar em contato conosco. Por que não percebemos? Muitas vezes não estamos preparados para perceber, mas a maioria das vezes, diante dos nossos desesperos, pela partida de um ente querido, nós não abrimos os ouvidos do coração, não abrimos os nossos ouvidos para o amor divino, para a misericórdia divina, que pode estar nos dando a possibilidade de sentir, de perceber os nossos entes queridos, seja na vigília acordados, seja ao dormirmos, no desprendimento do espírito do corpo. Quem dorme é o corpo, o espírito permanece atento. Os nossos sonhos são pequenas pinceladas daquilo que vivemos ao desprendermos pelo sono, ao termos a liberdade trazida pelo sono. Portanto, poderemos, com o mundo íntimo mais em paz, com a certeza de que um dia reencontraremos os nossos entes queridos, com a saudade, mas uma saudade saudável, saudade pela ausência, mas não aquele desespero pela ausência e pela partida do ente querido. Não pelo desespero por entendermos que esse ente querido nunca mais será encontrado. Não. A saudade sustentada pela esperança de que vamos reencontrar, ao irmos descansar, dormir, poderemos ter contato com os nossos entes queridos que não morreram, apenas mudaram de plano. Então é preciso que ouçamos este murmúrio que roça os nossos ouvidos quando o ente querido partiu. Então, como diz o Espírito, o murmúrio que roça os vossos ouvidos é o meu, o perfume da flor pendente é o meu suspiro. Então precisamos estar mais atentos. Para estarmos mais atentos, precisamos aprofundar, como disse no quadro anterior, um entendimento mais profundo sobre a vida, sobre quem somos, de onde vemos, para onde vamos, sobre a imortalidade, sobre a misericórdia e a bondade divina que nos oferece todos os recursos para o nosso desenvolvimento, para este entendimento. Então, diante das aflições, das dificuldades e a morte, a ausência de um ente querido é uma das aflições e talvez das maiores que vivamos enquanto estamos no corpo físico, é buscarmos uma compreensão mais profunda. Então, diante das vicissitudes, das dificuldades, dos problemas, eu tenho sempre sugerido, nós temos duas alternativas. Passamos o resto da vida reclamando do problema e até não dá tempo de resolver os problemas, de buscar solução, ou então deixamos de reclamar e vamos atrás de respostas. E a primeira resposta que devemos ter, a primeira compreensão, é a compreensão de Deus, da divindade, da sua bondade, da sua misericórdia, que não nos colocaria aqui na terra para começarmos a aprender a gostar de alguém, de alguns entes, dos filhos, dos irmãos, dos pais, dos cônjuges, para depois nos afastar para sempre. Então é buscar respostas. Compreendendo a divindade e a bondade de Deus, buscar por que Deus nos criou. Para sofrermos? Para nos aproximarmos e afastarmos depois para nunca mais? Para que Deus nos criou? Deus nos criou para a eternidade e para a felicidade. É o que Jesus nos diz. Sois ovelhas do meu rebanho e nenhuma se perderá. Então temos que aprofundar o entendimento desta vida, o que ela representa, o que representa a vida do Espírito, ir além. Somos destinados à felicidade. Como conquistar esta felicidade? Jesus nos diz como. Pela prática do bem, pelas escolhas que fazemos, buscar trabalhar em nós este crescimento. As ferramentas que Jesus nos traz é para encontrarmos a felicidade. Os recursos para sermos felizes para a eternidade. Este é o céu. Então, o céu que buscamos está sob nossa responsabilidade. Os recursos estão aí disponíveis no Evangelho de Jesus. Portanto, aprofundemos as questões de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.
E agora é disponível no YouTube. É só você colocar lá Espiritismo em palavras simples, que vão aparecer os programas, alguns programas anteriores, inclusive. Queridos amigos, queridos irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Nosso abraço fraterno, nossas rogativas a Jesus, ao nosso Pai, a Deus, nosso Pai, por todos nós. Nós, na sequência dos programas, estamos trabalhando um pouquinho dentro do Consolador os ensinamentos do Cristo, de uma forma simples, numa conversa simples, a fim de que nós façamos as substituições necessárias para trazermos um pouquinho mais de perto do nosso coração os ensinamentos de Jesus. Falávamos do Mestre, tão bom falar do Rabi. Ele que exemplificou para nós quando esteve à Terra e nos deixou todos os exemplos de como nós deveríamos proceder, de como é o nosso caminhar perante o outro. E falávamos de paixões, de egoísmo, mas das conquistas, das virtudes, na maneira mais simples que podemos ir trabalhando dentro de nós. Porque é perguntado aos espíritos elevados, em O Livro dos Espíritos, se é muito difícil o homem conquistar as virtudes. E os Espíritos nos dizem que é muito mais fácil do que nós imaginemos. Basta pequenos esforços. Isso está na questão 909 do Livro dos Espíritos. E aí a gente vai buscando esse entendimento de pequenos esforços. E nós comentávamos aqui referente à nossa própria educação. Mas, na verdade, o egoísmo que impera ainda na nossa essência humana, porque o homem está mais perto do primarismo do que para o homem angelical, para o espírito mais elevado. E ele trabalha constantemente, muitas vezes sem a consciência de si mesmo, porque nós vamos recebendo a influência do mundo, a influência da matéria, a influência que recebemos da própria educação, da própria sociedade, que muito materialista e imediatista para as suas conquistas e muitas vezes para os seus interesses, aprende, recebe do outro esse egoísmo e verifica que o outro pensa nele mesmo. Então, como uma forma de defesa, como uma forma de buscar pensar em si mesmo, acaba também por fazer esse movimento sendo egoísta. Allan Kardec, o nosso querido mestre lyonês, o codificador da doutrina espírita, adveio pelos espíritos as respostas do mundo espiritual, eles a formulou e organizou, trouxe para nós um entendimento de construção do que somos, da nossa raiz, da nossa essência e da nossa meta, para onde devemos ir. E nós poderíamos dizer que esta construção para trabalharmos como vencer então esse egoísmo. Nós poderíamos dizer que os Espíritos nos informam que quando prevalecer a vida moral em detrimento da vida material, quando o homem tiver entendimento, principalmente da sua vida espiritual, da sua essência, do que ele é em essência, isso então ele começará a trabalhar mais o bem do que o mal que reside dentro de nós mesmos. Então nós vamos trabalhar a essência da caridade, a indulgência, a benevolência, o amor. Quando nós falamos essas três citações dentro da caridade, nós temos aí infinitas possibilidades no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para verificarmos a nossa conduta, né? Quando nós falamos que nós queremos ou que nós trabalhamos muito para concorrer para a vida da matéria, buscando a felicidade ilusória aqui agora. Não que não devamos trabalhar pelo progresso, todos nós trabalhamos uns pelos outros por esse progresso que a humanidade tem alcançado, mas não deve ser acima dos ideais do espírito, porque nós, se pararmos para refletir, a fatalidade da morte ocorrerá com todos nós.
E o que levaremos de retorno? Qual é a nossa bagagem, né? O que nós teremos para analisar conscientemente do feito, da nossa trajetória nessa reencarnação? E nós deveremos, então, buscar o entendimento sobre a vida do Espírito. Então, quando o Espírito compreende, quando nós compreendemos que nós somos espíritos imortais, que estamos vivendo uma etapa da vida e que o propósito é crescer e evoluir para Deus, deverá trabalhar, então, o progresso moral, a consciência e a lucidez da criatura humana. E vai prevalecer, então, o homem moral em detrimento do homem egoísta, mais materializado e imediatista no aqui e agora. E Jesus é esse exemplo vivo das conquistas humanas. Muitas pessoas falam assim, Jesus não tinha uma pedra para deitar a cabeça. É uma realidade, né? Um espírito angelical que já era um espírito de escola, já era um espírito evoluído quando se formou o nosso planeta Terra, quando estava em formação esse planeta, para depois, muitos bilhões de anos, nós chegarmos aqui nesta habitação que estamos hoje. Então, essa consciência de nós mesmos, este olhar que nós devemos ter para a maneira que nós procedemos, o quanto somos ainda egoístas no nosso proceder, nas nossas escolhas, o quanto nós temos a capacidade para abrir mão, para renunciar. Amor é renúncia, amor é sabedoria. O ódio, todas as suas conjunções, as suas conjugações são tolas. Nós vamos ver que a conquista dessa sabedoria, a conquista do amor, é a grande lição que Jesus veio nos trazer. Então nós temos que ir trabalhando paulatinamente, cada dia, cada momento, nós podemos ir mudando o nosso comportamento. É nesse sentido que nós vamos conquistando as virtudes, principalmente na renúncia de nós mesmos, na renúncia dos nossos interesses em detrimento do outro. Aí você vai perguntar, puxa, mas e daí? Como é que eu conquisto então? Ficarei eu, uma criatura miserável nesse sentido, de possuir, ou de ter, ou de ser? Não. Quando nós construímos a felicidade do outro, na verdade nós estamos construindo a nossa própria felicidade. É aí que vamos angariando a oportunidade de sermos melhor, ok? Nossa alegria de você estar conosco, continue assistindo o nosso programa, não esqueça de consultá-lo no YouTube. A nossa gratidão, o nosso abraço. Deus os abençoe. Em duas oportunidades anteriores, nós fizemos questão de mostrar por que é que Jesus nos prometeu o Consolador e quais os aspectos que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, viria desenvolver para que se desse o renascimento das verdades evangélicas que ele nos trouxe ao coração. Logo após, num outro programa, nós falamos da formação de Allan Kardec. Lembram-se? Desde quando ele saiu de Lyon, no interior da França, e foi para Yverdun, na Suíça, estudar com Pestalozzi em 1815. Depois, em 1824, ele veio e lançou o curso prático e teórico de aritmética. Depois, em 1828, ele nos trouxe o plano de melhoria da educação na França, propondo a qualificação dos mestres e a melhora dos salários para que eles pudessem trabalhar condignamente melhor a cabeça dos jovens de França naquele período. E falamos também que ele recebeu um prêmio extraordinário que até então ninguém havia recebido com tão pouca idade como ele, com apenas 27 anos, que foi João Romérito da Academia de Arras, exatamente pela grandiosa contribuição que ele deu ao ensino na França. E então nós chegamos a falar que ele
começou a se preocupar com os fenômenos mediúnicos a partir do momento que ele assistiu à exibição de muitos desses fenômenos na casa da Madame Plane-Maison, que era uma distinta senhora da sociedade parisiense. E, a partir daí, ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Em 1858, ele lançou a Sociedade Espírita de Estudos, né, em Paris. Ele lançou a Revista Espírita. Em 1859, ele produziu o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita. Em 1861, ele traz à baila o mais notável compêndio sobre mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. Em 1864, ele produz o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica detalhadamente, de maneira irretorquível, a beleza e a profundidade dos ensinamentos de Jesus no formato das parábolas. Isso em 1864. Em 1865, ele implode os dogmas de céu e inferno com essa obra notável, O Céu e o Inferno. Em 1868, ele lançou a Gênese, em que ele estuda as predições e os milagres de Jesus. E a sua tarefa estava concluída. Por isso é que, então, no ano subsequente, em 31 de março de 1869, ele desencarna vitimado pela ruptura de um aneurisma cardíaco. Em 1890, os membros, amigos seus, da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, editam obras póstumas, 21 anos depois da sua desencarnação, em 1890. E a partir daí eclodiram muitos gritos, muitas agressões. As baterias, os canhões da maldade, da intolerância, do fanatismo foram assestados contra o movimento espírita, contra a doutrina espírita. Mas isso de pouco adiantou, porque naquela época, já em toda a Europa, as estatísticas diziam que existiam 4 milhões de adeptos da nova doutrina. E como Jesus sabia que, como ele foi perseguido e morto, crucificado pela intolerância religiosa, como ele adivinhava que outros fatos iriam se desdobrar, como aconteceu com Paulo, que foi degolado pelos romanos porque não aceitavam a luz libertadora do cristianismo. E tantos outros que foram mortos, como nós já vimos, como o próprio Kardec, que foram anteriormente, o João Russo, Jerônimo de Praga, Giordano Bruno e tantos que se fizeram mártires nesse holocausto do bem. E, consequentemente, Jesus, já sabendo que esses fatos continuariam se desdobrando, porque as trevas sempre reagem contra a luz, o mal sempre reage contra o bem e a maldade sempre reage contra as coisas novas que venham para beneficiar a sociedade. Por isso é que ele permitiu que reencarnasse grandes nomes da ciência em todo o mundo intelectualizado daquele período. Lá na Rússia, Alexandre Akizakov vê a sua esposa psicografando em russo antigo, ele fica maravilhado porque ninguém conseguia traduzir, a não ser um professor aposentado lá do interior que foi achado por uma coincidência. E ele escreve obras de defesa do espiritismo. Na Alemanha, Ferenc Notzink, que não só era barão, pertencia a uma família de aristocracia, mas também era um cientista. Ele vem e publicamente declara a sua condição de espírita. Nós vemos lá em França, Paul Gibier, o principal discípulo de Pasteur, escrevendo a obra Análise das Coisas, dando seu depoimento em favor do espiritismo. Camille Flammarion, que era o mais notável astrônomo daquele período, em que pese muito jovem, escreveu obras espíritas. Charles Richer, que seria Prêmio Nobel de Medicina em 1913, escreveu a obra A Grande Esperança em apoio à nova doutrina que estava surgindo. Na Inglaterra, nós vamos encontrar William Crookes, Prêmio Nobel de Ciência em 1907, vamos encontrar Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, Alfredo Russo Soares, que foi companheiro de Darwin, que ajudou a concluir a lei da seleção natural das espécies, o Cromwell, que inventou o condensador elétrico, né? E tantos outros, como na Itália, o Ernesto Bosano, professor da Universidade de Turim, que escreveu a obra A Crise da Morte, para sustentar e mostrar as realidades espíritas, Cesare Lombroso, que conversou com a própria mãe materializada, esse grande cientista italiano. Nós vemos nos Estados Unidos William James, que era reitor da Universidade de Harvard, e publicamente se declara espírita depois de verificar o fenômeno
através de várias distintas senhoras que eram médiums naquele período lá nos Estados Unidos. E ele fora também o criador do pragmatismo. Vejam, o reitor da mais importante universidade do mundo, naquele período, como Harvard ainda é hoje a mais importante do mundo, vem e publicamente se declara adepto do Espiritismo. Aí as vozes se calaram. Mas Jesus, na sua esperteza celestial, sabia que o Espiritismo não podia ficar na França, que o Espiritismo iria enfrentar a Guerra Franco-Prussiana de 1870, o Espiritismo teria que enfrentar, se lá ficasse na França, a Guerra de 39, como também a anterior de 1914, e o Cristo, sabendo que o karma seria pesadíssimo e que a doutrina não conseguiria crescer nesse ambiente, nesse estado de sufocação vibratória pelo karma pesadíssimo dessas nações, determinou que a doutrina espírita fosse migrada para o Brasil. Por quê? Porque nós não tínhamos karmas. E, coincidentemente, o nosso país tem até o formato de um coração, que é o símbolo dos sentimentos. E Jesus, então, determina que a doutrina seja trazida para o Brasil. E só que agora não seria sustentada essa nova doutrina pelas grandes celebrações, mas sim pelos grandes corações. Porque o mundo não precisava, como hoje não precisa mais, de grandes ciências, porque nós já temos tudo que precisamos. Nós precisamos, sim, de grandes sentimentos, de grandes manifestações de amor, porque são os sentimentos voltados para o bem é que nós vamos conseguir construir um mundo como nós queremos. Aí a gente vê reencarnando lá em Rio Grande do Sul, Francisco Spinelli, aqui no Paraná, o José Lopes Neto, tão jovem, dirigiu a federação, tão jovem, o Lins de Vasconcelos, a Bibis Isfer, João Guione, nós vemos em São Paulo, Carrebar Schutter, Anália Franco, no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião e tantos outros que fizeram do Brasil o berço, agora em nova condição, em novo formato, do Espiritismo. Porque na França, praticamente, o Espiritismo hoje já quase não existe mais. Então, o Brasil renasceu, recebeu, a doutrina renasceu e recebeu o Brasil como esse novo berço, que entusiasmou as grandes mentes de todos os tempos, até hoje. Tanto que Rui Barbosa, o grande estadista brasileiro, quando morreu, pediu a Emmanuel para escrever uma obra, ou seja, uma página intitulada Oração ao Brasil, nessa obra notável que a FEB edita, que é Falando à Terra. Ele ficou tão apaixonado pela programação espírita, pelo processo de redenção que a doutrina traria para a humanidade, que nos trouxe essa página. Entre outras coisas, ele diz: Brasil, a tua voz vai desferir um novo hino no concerto das nações, porque você, Brasil, nunca vai conquistar outras pátrias pelo furor, pela violência dos canhões, mas sim pela beleza, pelas blandícias da fraternidade, porque em você, Brasil, não há mais escravos nem senhores, não há filósofos inúteis, nem guerreiros como Esparta na antiguidade, sedentos de sangue. Os seus filhos são mensageiros da paz, que desejam um mundo melhor. Porque você, Brasil, há de ser a arca de onde manará o alimento essencial para suprir a necessidade dos povos sofredores, amargurados, que, a rigor, ninguém quer ajudar. Porque você, Brasil, tem nos seus filhos os ramos verdejantes dessa árvore bendita que é o Evangelho que Jesus Cristo nos trouxe. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Estamos trabalhando dentro da seara da educação, da autoeducação, a educação aplicada a nós mesmos, ou a educação mais formal, aplicada nos processos de evangelização espírita ou nossas atividades cotidianas, todo um conjunto de reflexões. Estamos trabalhando o progresso da sociedade, o progresso de cada um de nós nas suas mais diferentes facetas. Esta já é, em si, uma assertiva. O progresso é uma lei. Não é uma atividade que pontualmente acontece na história. Faz parte das leis de Deus, faz parte das leis naturais. É um assunto inteiro estudado e classificado por Kardec, onde ele pôde colocar uma série de questões
para que os espíritos pudessem responder, ampliando o nosso conhecimento sobre essa questão que é fundamental. O progresso nos dá a chance de olhar à frente, sabendo que o futuro será diferente e fatalmente será melhor. Como diz o Espírito Jonas de Anjos, por Divaldo Franco, somente uma fatalidade vos aguarda, a plenitude da vida. Isso é o progresso. E se nós olharmos para trás, é fato. Dá para nós provarmos historicamente, cientificamente, em nome das suas ciências sociais, a sociologia, a antropologia, entre outras. Se nós olharmos, portanto, na nossa própria história, 100 mil anos atrás, saímos caminhando, todos nós temos uma origem comum. No seio da África saíram os primeiros hominídeos, já com as suas consciências. Foram caminhando, buscando alternativas, locais, regiões, onde melhor pudessem se adaptar e sobreviver. Já um primeiro aprendizado aqui, ou dois, já de cara. Primeira questão, somos todos afrodescendentes. Quem diz isso é a própria ciência, é a antropologia. Qualquer discussão após isso é mera questão de linguagem e de preconceitos. Cores da pele, feições humanas foram sendo adaptadas de acordo com as regiões que esses agrupamentos humanos caminhavam, buscando fugir do frio, fugir do calor extremo, achar mais comida. E assim, saindo da África, invadiram a Europa. Um grupo foi lá para cima, muito frio, volta, outro grupo atravessa sentido para a direita e vai invadindo todo o que seria hoje o Oriente Médio, etc., a Ásia, dão a volta lá no Estreito de Bering. E isso tudo de 100 mil anos, 90 mil anos, 50 mil anos atrás, um processo de evolução de alguns milhares de anos. Invadiram a América do Norte, desceram para a América do Sul, grandes civilizações, nós temos os Incas, os Maias, os Aztecas. Já na África, lá ficaram também, e outras civilizações deram sequência com toda a civilização dos egípcios, a Babilônia, posteriormente, a civilização helênica, os gregos. E nós temos já um aprendizado que há 10 mil anos atrás, o ser humano já começa a fixar moradias, a trabalhar em conjunto. E um outro aprendizado é que nós não vivemos sozinhos. Nós aprendemos no processo histórico que precisamos do outro, precisamos desse agrupamento, essas primeiras tribos, primeiros clãs. Um cuidava do outro. Alguém cuidava da prole, alguém saía caçar, buscar alimento, outro buscava proteção. Cada um tinha a sua atividade para que esse grupo pudesse sobreviver. Desenvolvemos a linguagem, desenvolvemos a compreensão, desenvolvemos as vizinhanças. Quando nossa área de atuação geográfica começava a ficar próxima de uma outra área, começamos a entrar em guerras a fim de já pegar a colheita pronta do outro, ao invés de nós suarmos para plantar a nossa própria colheita. Assim, o uso da força, por muito tempo, foi o processo pelo qual esses agrupamentos foram se encontrando. E como explicar espíritos rudes nesse começo e civilizações tão fantásticas que pontualmente houveram na nossa história? Ora, o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, nos diz que grupamentos ou agrupamentos espíritos de espíritos mais evoluídos de outras constelações, de outras pairagens universais, tiveram a chance, em função de que estava atrasando o processo global de progresso naquelas regiões, parte desse grupo reencarnou no nosso planeta Terra e conviveu e interagiu com os espíritos mais rudes que aqui estavam. Por isso que nós temos as explicações das grandes civilizações avançadas cientificamente, avançadas moralmente, no seio daqueles espíritos mais rudes. Esse foi um estopim do processo de evolução que invadiu toda a Idade Média e fez chegar até os dias de hoje, com todas as suas perturbações, com todas as suas questões, mas nós temos uma certeza que é clara, é uma questão de fé raciocinada. Nós evoluímos e a sociedade evolui. No Evangelho comentado de hoje, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E estamos tratando com Daniel a respeito do orgulho e da humildade. Em programa anterior, nós deixamos uma questão para o Daniel que
ele nos traria a resposta hoje para iniciarmos o nosso programa, porque hoje em dia, que nós temos muito acesso e a vida material está muito presente em nossas vidas, quer dizer, praticamente não conseguimos dar um passo sem estarmos utilizando da tecnologia e daquilo que nos é oferecido pela matéria. É possível, Daniel, sermos humildes na riqueza? A riqueza, ela não é antagônica à humildade, em absoluto. Se assim fosse, né, somente as criaturas perversas, as criaturas egoístas, as criaturas orgulhosas seriam suas possuidoras, né? Quando a lei divina estabelece uma potencialidade, né, porque a riqueza, ela possui um potencial, né, de realizações, mas em si ela é neutra, do seu ponto de vista da natureza, do seu aspecto. Ela se torna potencial na medida em que nós a usamos, né? Porque a riqueza posta no cofre, ela não deixa de ser riqueza, mas ela não gera absolutamente nada, né? Então, seria um equívoco muito grande imaginarmos que o legítimo possuidor da riqueza, ele seria um elemento perverso a si próprio, né? E também à própria humanidade. E que dele não se esperasse nenhum gesto que pudesse desfazer essa possibilidade ou essa avaliação, esse conceito que se faria sobre ele. Em absoluto. A riqueza, como potencial espiritual, ela pode servir à caridade, sim, né? E não são poucas as pessoas ou as organizações, né, que cuidam muito bem da aplicação da riqueza, né? Se tomarmos aqui como medida de reflexão, sem juízo algum, por exemplo, os chamados prêmios Nobel, né? É um prêmio que é dado a um cientista ou a um descobridor exatamente para, em função do, digamos assim, do progresso ou do contributo, né, do auxílio no campo das ciências ou, enfim, dos mais variados ramos, né? Nós poderíamos imaginar que seria o produto da vaidade o prêmio recebido, né? E não é, não. Essas pessoas, na sua imensa maioria, muitas vezes tomam do resultado e reaplicam dentro das suas possibilidades, né, ou dos seus interesses, revertendo os seus favores para a própria humanidade ou dentro daqueles projetos objetivos nos quais a criatura se move, né? Então é a riqueza gerando exatamente ou potencializando a própria caridade, porque a criatura que se entrega a uma causa do bem, né, ela está fazendo exatamente da riqueza dos seus conhecimentos, porque não é só questão material, né, da riqueza dos seus conhecimentos, potencializando em benefício do próprio ser, em favor da humanidade. Então, é muito pequeno esse conceito de dizer que a riqueza é antagônica da caridade. É absoluto, né? Imaginemos nós, se não houvessem pessoas necessitadas, como é que nós exercitaríamos a própria caridade? É um paradoxo. Então, quem tem, não importa a escala do ter, ele tem a possibilidade de estender para quem não tem. Então, não é a riqueza e não é a pobreza. A gente precisa conceituar muito bem essas questões, né? Da mesma forma que caminha ao largo o necessitado, do seu lado está potencialmente aquela criatura que é capaz de minorar a dor, né, o sofrimento do outro, alcançando alguma coisa. Se não tivesse esse elemento, como é que o outro ia se resolver nesse campo, que é o campo da caridade? Segundo a doutrina espírita, fora dela não há salvação, na expressão notável de Paulo de Tarso. Então nós não podemos situar essas questões do ter mais, do ter menos, de ser mais caridoso ou de ser mais orgulhoso. Essa é uma questão de foro íntimo,
né? Há pessoas que têm muito e dão muito. Há pessoas que têm pouco materialmente, mas dão-se muito. E aí, como é que a gente avalia? Só pelo ter? Só pela conta bancária? Não é possível. O ser humano é um mundo todo em torno de si. De si, né? Né? Você fez uma colocação em programa anterior que uma das maiores chagas da humanidade é o orgulho. Quer dizer, antagônico à humildade. Sim. Certo? Por que existe orgulho? Quem, na verdade, diz e afirma essa questão são os espíritos, de acordo com a orientação dada ao codificador na questão 785 do Livro dos Espíritos. O orgulho é um dos traços característicos da imperfeição moral, muito próprio do planeta Terra. Né? Vivemos esse processo de imperfeição na imensa maioria dos espíritos que gravitamos na psicosfera do planeta. Né? Então, esse é o tônus moral da imensa maioria dos espíritos que convive e que convivemos, com quem convivemos junto ao planeta Terra. Então, é o traço ainda da imperfeição, como temos outros ainda que nos caracterizam, né? Como a violência, como a sensualidade exacerbada, como a drogadição, como a corrupção, né? E outras tantas portas que nos levam a dificuldades morais. Mas já temos outras portas igualmente abertas no campo das virtudes, né? Então, é o contrabalanço, né, nesse processo que nos situa num determinado momento, né, como um conjunto de espíritos ligados a um psiquismo, no caso terreno, né, que dá-nos a condição de evolução. De evolução. Né? Na medida em que nós sairmos desses patamares mais inferiores, é natural que nós vamos ascendendo moralmente também. E o planeta Terra vai progredindo e forçando o progresso para outros espíritos também que aqui estão chegando. É a imensa escola, é o educandário divino, onde estão matriculados bilhões de criaturas. Então nós vivemos nesse caldo espiritual que nos caracteriza num patamar evolutivo. Evolutivo, né? Exatamente. Cada um dentro daquilo que você construiu. Perfeitamente. Como combater o egoísmo? É fácil ou difícil? Nós poderíamos dizer assim, é muito fácil, né? É muito fácil. Basta que a gente viva em plenitude os ensinos de Jesus. Está resolvida a questão? Então está fácil. Agora, quanto tempo demoramos para chegar nesse estágio? Pode ser alguns milênios. Daí a gente pergunta, é fácil e é rápido? Não, não é, né? Então, o caminho é o caminho da moralização, é o caminho da vivência dos postulados e dos ensinos de Jesus. Cada um vai saber de si quanto tempo a gente vai demorar, a resposta fica para os nossos irmãos e eu vou fazer a minha individualmente. Na minha consciência. Que todos estamos nessa mesma escola, certo? E tendo como mestre Jesus. Então, são questões como esta que nós temos que tratar dentro de nós. Voltarmos para dentro de nossa alma e buscar como nós vemos e como nós sentimos essas questões. E a doutrina espírita, ela é rica em nos dar essas informações, porque ela está pautada diretamente nos ensinos de Jesus. E com isso, ele vem nos trazer todo aquele ensino maravilhoso e vem trazer também de como aplicarmos aqueles ensinos, para que nós possamos sentir a vida, possamos sentir a alma vibrando. Então, com isto, fica um convite a todos para que conheçam o Espiritismo. Assim, estarão conhecendo os ensinos de Jesus práticos em nossas vidas. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Prezado amigo telespectador, no quadro de hoje, no entorno da mediunidade, eu quero tratar do tema relacionado à comparação
entre fenômenos físicos e efeitos intelectuais, e ainda comentar sobre a resistência de muitos em aceitar os fenômenos chamados mediúnicos. Então vamos comparando o efeito físico com o intelectual. Vocês viram que o efeito físico impressiona o sentido, né? E não há uma participação do intelecto médium. Por exemplo, uma materialização, né, um deslocamento do objeto é um fenômeno, uma mesa que dança, que gira, é um fenômeno físico. É um fenômeno intelectual, é uma escrita, uma fala, né, através do médium. Passa pelo conteúdo do médium. Na realização de um fenômeno físico, o médium não utiliza do intelecto para a realização do fenômeno e nem interfere na sua concepção. A concepção é dada pelo espírito que quer fazer o fenômeno. O que o médium faz? Ele participa fornecendo fluidos, na linguagem espírita, né? A energia que se compõe com os fluidos do espírito para que o fenômeno se dê, para que as coisas aconteçam. Há necessidade dessa energia ou desse fluido vital que o médium cede, porque está encarnado, para produzir um fenômeno que exija um movimento físico, a materialização e assim por diante. Por exemplo, um fenômeno de transporte. Alguns dizem que o fenômeno de transporte é motorista de ônibus, né? Mas não é. Médio do fenômeno de transporte. O fenômeno de transporte é aquele em que um objeto entra, né, aporte, dado a classificação de Bosano, ou sai do ambiente, asporte. Né? Ele entra ou sai, sem que ninguém tenha feito isso. Com as mãos, quer dizer, o médium não pegou as mãos, usou dos braços das mãos e das pernas para levar ou trazer um indivíduo. Não houve fraude, não é uma fotografia, né, de outra forma, nem uma projeção e assim por diante. É um fenômeno de aparecer, e tem muitos casos desse tipo de fenômeno, algumas pesquisas feitas pelo próprio Bosano. Na realização já de um fenômeno de materialização, o médium apenas fornece o ectoplasma, um fluido conhecido então como ectoplasma, termo esse que foi criado, ou dado pelo doutor e pesquisador Charles Richet, que criou a metapsíquica. Ele criou esse termo ectoplasma. Então o médium cede, aquele negócio branco que parece assim, nas pesquisas, nas fotografias que se vê de materializações. Quem assiste um fenômeno físico utiliza mais dos sentidos, tais como a visão, a audição, né, o olfato, o tato, né, e até o paladar. Mas o paladar, de que forma? Agora, quando o indivíduo toma água fluidificada, por exemplo, às vezes a água está diferente. Nossa, parece que está perfumado, está com gosto de remédio. Então ele usou ali um fenômeno físico de transformação da água, né, em que ele sentiu pelo tato. Então quem está no fenômeno usa os sentidos. Já para o fenômeno intelectual, do tipo psicografia, a escrita, o médium participa com os seus recursos de seu cabedal intelectual e do cérebro, pois o movimento do braço ou da mão, seja consciente ou inconsciente, o mecânico para a escrita, é acionado pela mente, pelo cérebro do indivíduo. Né? E quem que aciona o cérebro do indivíduo? A alma do médium, a vontade da alma do médium. E a alma do médium, então, cria uma estreita relação através dos perispíritos com o espírito comunicante e aceita ser o intermediário do processo. Então ele passa pela sua vontade, ele que controla os seus processos. Né? A mensagem falada ou escrita é uma composição de arte, ou uma composição de arte de fundo mediúnico tem a participação do conteúdo do médium, né? Que por mais que se isente de interferir, traduz através do seu organismo a sua vontade, da sua palavra, do seu conteúdo mental para traduzir aqueles pensamentos e ideias que chegam, principalmente que são muito intuitivas. Né? Se um conhecimento vem de uma forma um pouco mais filosófica, profunda, e o indivíduo tem dificuldade de interpretar, ele vai usar a sua expressão de simplicidade, né, da sua linguagem para tentar interpretar aquilo que chega. E muitas vezes os médicos se expressam assim, olha, eu estou vendo que eu não consigo expressar, eu nunca vi alguma coisa assim, está difícil de explicar para vocês. Então, ele tem interferência. A alma do médium é sempre quem aceita fazer intermediação com a entidade espiritual. Se ele não aceitar, nada acontece. Apenas nada acontece, vírgula, eu diria assim para vocês, porque tem um caso aqui. Né? Em processos obsessivos complexos, o médium, sob forte influência hipnótica do obsessor, opera como se fosse uma espécie de robô controlado por controle remoto. Né?
realizando os desejos do seu algoz. Então, nesses casos, o obsessor, por hipnose, faz com que o médium determine certos comandos para o seu próprio corpo. No fundo, é ele que comanda, mas ele está sob a influência, ele não tem mais vontade própria. Então, ele está comandado. Voltando aqui, para quem assiste ao assistente. Quem assiste uma psicografia utiliza do sentido da visão, né, e dos seus recursos intelectuais para ler e entender o conteúdo. Quem ouve uma psicofonia, uma fala, utiliza da audição e dos seus recursos e habilidades de compreensão para o entendimento do conteúdo. Se o conteúdo estiver além do alcance e compreensão por um idioma diferente, um conteúdo mais profundo, essa comunicação vai perder a eficácia para quem está recebendo. A quem tem sentidos naturais em bom estado, um fenômeno autêntico, sem mágica, fraude ou mistificação, né, é um bom argumento para convencer quem sente, quem vê e quem ouve. Porém, nas manifestações inteligentes, né, a convicção de quem ouve ou lê uma comunicação passa necessariamente pelo uso da sua razão e do bom senso. Nem tudo o que se produz por psicografia e psicofonia, mundo afora, está bem fundamentado, né, ao ponto de sensibilizar a razão de pessoas com bom nível de formação intelectual. Às vezes tem muita coisa lixo, né, que a gente chama escrito por aí. Alguns intelectuais agnósticos ou materialistas que não aceitam sem provas ou não acreditam, têm dificuldade de aceitar a existência do fenômeno, né? E às vezes, mesmo com provas, eles têm dificuldade. A esses, nem efeitos físicos muito contundentes são capazes de sensibilizar, né? Outros, por outros motivos, de formação religiosa, criam uma barreira natural que os impede de se inteirar ou se interessar pelos fenômenos chamados espíritos. Ele tem uma barreira natural, é um ponto de fé, um ponto de dogma. Então, por mais que você prove e mostre, aquilo passa como se tivesse uma cortina que impede que ele enxergue ou que ele perceba. Há muitos que não querem assistir, não querem ler, não querem participar para não criarem conflito com as suas convicções. Então vejam que às vezes tem pontos chamados pontos de fé que criam dificuldades. Eu recordo muitos anos atrás, com um colega nos anos 70, numa companhia que eu trabalhava, ele era um diretor da companhia, disse assim: Manilson, como é que você, né, fala sobre a reencarnação? Daí eu expliquei para ele. Fui detalhando, mas sobre esse ponto de vista tem lógica. Mas e você então vai? Não, a fé não me permite. Eu digo, mas a fé ela pode ser raciocinada? Ele diz, não, a fé não pode ser raciocinada. A fé é fé. Então veja, quando você está lidando com uma mente dessa forma, não tem coisa que faça convencimento, a não ser o tempo, a maturidade do espírito para entender. Com postura resistente, não aceito sob nenhuma hipótese a possibilidade de que os espíritos se comunicam com os chamados vivos. Se você tem uma postura de resistência, eu não acredito, não adianta, eu já provei. Às vezes o cara tem um caso ou outro e não aceita absolutamente. O mais interessante, esse é muito interessante, é que muita gente com alto nível intelectual, uma formação de conhecimento científico e filosófico, por motivos de dogma religioso, desconsidera os avanços da ciência, a partir de Darwin, por exemplo, e são defensores da teoria criacionista, que tudo veio com Adão, veio com Eva, né, e não teve as coisas diferentes. E por mais que tenha uma lógica, mas como é que as coisas aconteceram, o indivíduo aceita aquilo, né, como se a palavra escrita no Testamento, que os homens registram ao longo do tempo, né, fosse uma inamovível, né? De forma que não é possível, né, por mais evidência que se tenha, convencer a quem não está com mente aberta e sem preconceito, disposto a se inteirar das experiências já feitas e dos fenômenos que possa assistir. Eu quero que você pense sobre esse assunto e não tente fazer prosélitos, porque isso não é possível se o indivíduo está resistente. Faça a sua parte, dê o seu exemplo, né, e daí seja feliz, como diz aquele comentarista da Band. Por hora nós ficamos por aqui. Recomendo aos telespectadores
que mantenham-se ligados no programa, porque sempre é uma escolha inteligente fantástica. Tchau. A nossa irmã Naí Silveira nos faz uma pergunta interessante que nos ajuda a dirimir dúvida nesse aspecto. Qual é a diferença entre cérebro e mente? Muito oportunamente colocado. Entendamos, Naí, que dentro da nossa caixa craniana existe não só o cérebro, existe também o cerebelo e o bulbo raquiano, que compõem o encéfalo. E dentro dessa caixa craniana nós temos 100 bilhões de neurônios. Falamos muito em cérebro porque o cérebro é a parte maior do encéfalo, mas o cérebro é uma condição, é um agente, é um instrumento físico de manifestação do cérebro perispiritual, que é um instrumento do espírito, que somos nós, o ser pensante. Quando nós pensamos, nós acionamos o nosso campo mental, que é um campo de energia, é um campo de vibração, que se movimenta em qualidade e intensidade de acordo com o teor dos nossos pensamentos. Então, nós pensamos, ativamos o nosso campo mental, que ativa o nosso cérebro perispiritual, que vai ativar o nosso cérebro físico. E então, através do cérebro físico, do nosso encéfalo, é que nós vamos movimentar essa estrutura grandiosa, inextricável, ainda hoje não totalmente compreendida, do nosso corpo, que se compõe de 100 trilhões de células, como nos fala a ciência. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica, equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 32 23 6174.